Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, inclusive humanos, alienígenas, ah, entidades energéticas, consciências universais, etc. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich, PhD. Eu vou falar nesse momento sobre visão para o Brasil. Primeiro, por que eu falo que eu convoco todos os entes do universo, seja eles minerais, vegetais, animais, etc., energias. Ah, Porque em física nós temos um fenômeno chamado entrelaçamento. Ou em inglês é entanglement. Isso quer dizer que todas as partículas, todas as moléculas, todos os átomos podem estar emaranhados, ou seja, conectados. Não de agora, desde a época do Big Bang, ou até antes do Big Bang. Então, em física, sabe-se que existe esse fenômeno de, se uma partícula, por exemplo, vamos pegar um exemplo, um elétron. Esse elétron tem um spin para cima e esse elétron tem um spin para baixo. Se a gente levar um para um lado do universo, o outro para o outro lado do universo, e a gente mudar o spin de um dos elétrons, o outro parceiro dele, que está emaranhado com ele, vai também mudar imediatamente. Como é que faz isso? Ninguém sabe, tá certo? Agora, prova-se que isso é verdade. É alguma coisa em física que ainda nós somos muito ignorantes e que não sabemos explicar. Ah, Acontece que isso tem uma série de implicações, né? Aliás, tem um monte de conceitos em física, coisas que existem na física, que afetam a nossa vida ah, biológica, ah, cultural, econômica, social, espiritual e assim por diante. Entendido? Inclusive, baseado nesses conceitos de física, sabe-se que a nossa consciência ela é uma energia que não pode ser destruída. Tá certo? Como não pode ser destruída, ela vai permanecer eternamente por aí. Tá certo? Ou seja, a nossa consciência que a gente tem na nossa vida terrena, aqui na Terra, né? Na hora que a gente morrer, o corpo físico morrer, não quer dizer que a gente some. A nossa consciência continua por aí. Por isso que para ajudar em vários aspectos da vida,
eu desenvolvi algo chamado planejamento de valores, planejamento axiológico, ou planejamento do Bildt, né? Ah, por quê? Porque os valores que a gente tem no momento, eles são ruins para o momento e são péssimos para o futuro. Por quê? Porque todos eles têm consequências ruins e péssimas. Tá certo? Ah, mas não, eu tenho os meus valores. Todos eles são ruins. Todos eles. Por quê? Porque nós podemos imaginar, criar novos valores que sejam melhores do que você tem atualmente. Tá certo? Não é porque o camarada lá da Idade da Pedra tinha um conjunto de valores que você tem que continuar tendo o mesmo conjunto de valores. Tá certo? Eles evoluem com o tempo. O problema é que nós mentalmente ainda somos cognitivamente fracos ainda, né? Nós precisamos desenvolver mais. Mas parece que o conjunto de circunstâncias que está acontecendo na Terra e no universo tendem a conduzir a um novo patamar. Nós estamos no limiar de um novo patamar. Nós vamos parar de ser mesquinhos, ridículos, e vamos subir de patamar. Vamos ser uma sociedade, tanto individualmente como coletivamente, muito mais elevada, muito melhor. Melhor por quê? Porque nós vamos criar novos valores, valores esses que tenham boas consequências. As consequências boas que nós queremos são mais paz, mais prosperidade, mais prazer, mais felicidade, mais sustentabilidade, essas coisas. Então, existe uma direção apropriada para seguir. As consequências desejáveis, se você pensa bem, você acaba descobrindo todas elas. Bem, vamos ver atualmente o que a gente pode fazer para caminhar nessa direção. Para caminhar nessa direção, como já disse, vamos ter que pensar, tá certo? Porque a parte mais braçal, nós vamos ter máquinas para fazer isso, robôs e assim por diante, tá certo? Não é esse a nossa limitação. Nossa limitação é, e a nossa obrigação é nós usarmos a nossa mente para criar coisas que sejam boas para a humanidade. No caso do Brasil, o que a gente pode visualizar? Essas ideias que eu vou expor a vocês, não é que eu tirei elas do nada, não. Eu já fiz o planejamento estratégico do Brasil uma vez, muito bem feito. Aliás, foi o último planejamento estratégico que foi feito para o Brasil, e foi muito bem feito. E também fiz um início de planejamento de valores. Não deu para fazer a consolidação do planejamento de valores, mas deu para fazer a primeira etapa, tá certo? De levantar
as expectativas do povo brasileiro. Então, para o Brasil se tornar um país totalmente desenvolvido, feliz, satisfeito, saudável, ah, com sustentabilidade e assim por diante, ah, não precisa de muita coisa, não. Basta que nós pensemos e nos dirijamos para essas novas direções. Tá certo? Nesse processo, eu identifiquei que, idealmente, o povo brasileiro deve ele escolher o que ele quer. Tá certo? Não ficar confiando em supostos representantes e coisas que valham. Porque nós já verificamos, né? É só olhar a realidade aqui. Todos os nossos representantes, por mais que a gente queira, eles não são apropriados. Na hora que a gente escolhe alguém para fazer qualquer que seja o serviço, seja ele no legislativo, executivo, judiciário, defesa e o diabo, ele pode até prometer, não, eu vou fazer tudo para satisfazer a você, povo. Mas na hora que ele toma posse, ele vai cuidar dos interesses dele, que pode ou não coincidir com os interesses da população, do povo. Entende? Outra coisa, as decisões monocráticas, ou seja, de um indivíduo, sempre são parciais, tendenciosas, ruins. Por isso que é melhor trocar todas essas decisões por uma decisão coletiva do povo. Tá certo? Para que tenhamos isso, eu desenvolvi, que já expliquei, cansei de explicar em vários vídeos, aquilo que eu chamo de democracia com sabedoria e com convergência de opiniões. Tá certo? Isso permite que todo o povo decida todas as questões legislativas, todas as questões judiciárias, todas as questões executivas, todas as de defesa e todas as administrativas em geral. Tá certo? Portanto, as soluções serão, quando é pelo povo, serão soluções coletivas, que atendam a coletividade, a todos nós. Tá certo? Por exemplo, quando eu estava fazendo planejamento de valores para o Brasil, eu consultei em torno de 8 milhões de brasileiros, espalhados para o Brasil todo. Desses 8 milhões, né, o que é que eles, qual era o valor que eles mais queriam? Quer dizer, do meu ponto de vista, eu preferia que fosse um valor que não dava para listar os milhares de valores. Então, eu juntei em 12 macro-valores. Tá certo? O que eu preferia, pessoalmente, que fosse o primeiro, seria valorização do ser humano. Mas não foi esse que ficou em primeiro lugar, de preferência do povo brasileiro. O que ficou em primeiro lugar foi transparência, não a corrupção,
não ao nepotismo, mais transparência em tudo, em todas as decisões. Por que aconteceu isso? Porque naquela época, justamente tinha mais um caso, mais alguns casos de venda de sentenças no judiciário em tribunais superiores. Então, o brasileiro tem ojeriza desse tipo de comportamento, principalmente do judiciário. E essa percepção, ela é espalhada em todo o Brasil. Não é localizada numa cidade ou outra. Não, é todo o Brasil. Então, todos os brasileiros querem transparência em todas as decisões, não querem corrupção, não querem. Eles sabem que todo esse comportamento com falta de transparência, ele é um ônus para a economia, é um ônus para a sociedade. Entendido? Então, o que nós precisamos ter é resolver esse problema. E essa metodologia que eu criei de democracia direta, com sabedoria e convergência de opiniões, resolve praticamente todos os problemas. Tá certo? Porque as decisões passam a ser coletivas, elas passam a ser ponderadas pelo conhecimento que cada um tem, né? O processo de convergência de opiniões faz com que a gente convija para uma decisão, né? que aí equaliza o tipo de informação, aí a convergência da opinião, e automaticamente todo mundo já sabe qual é a direção que deve ser seguida. Tá certo? Uma outra coisa que eu preciso dizer com relação a essa visão para o Brasil é com relação à defesa. Em princípio, a gente não precisa de forças armadas. Elas são caras e ineficientes. Tem maneiras mais fáceis de se fazer isso. Por exemplo, fazer que nem a Suíça. Lá eles não têm forças armadas, mas todo um indivíduo sabe se defender a si próprio e a sua comunidade. É o que eu acho que deve ser feito também aqui no Brasil. Então, desde que você nasce, você vai se treinar para se defender a si próprio e a sua comunidade. Ah, você vai poder andar armado? Do jeito que você quiser. Todo mundo vai ser responsável o suficiente. Tanto assim, como todo mundo vai saber se defender a si próprio e a sua comunidade, criminalidade, assalto, roubar celular, essas coisas, isso vai sumir. Não vai ter um que vai ter coragem de querer roubar um celular ou assaltar alguém, porque vai ter reação de todos os que estão em volta. Todo mundo vai saber se defender. Tá certo? Vão ter câmeras filmando tudo, em tudo quanto é lugar? Sim, claro. Por quê? Porque isso ajuda a gerenciar um monte de coisa. Gerenciar o tráfego, gerenciar o uso de iluminação, de movimento, de tudo quanto é coisa. E a maioria dos trabalhos braçais vai ser executada por robôs, tá certo? O que nós vamos deixar para o ser humano? Apenas o trabalho mais intelectual, criativo, de gerar ideias, criar
valores, assim por diante. Essa que é a parte importante. Então, todos nós vamos decidir que regras que nós vamos seguir. Eu não chamo leis, então eu chamo de proposições. Qual a diferença entre lei e proposição? É que lei é estática e proposição ela é dinâmica. Tá certo? A lei serve para aquele instante. A proposição te dá uma direção em que você deve ir, né? Então, as proposições são mais apropriadas. Essas coisas eu já vivo falando nos meus vídeos, tá certo? A outra coisa é com relação a todas as decisões judiciárias. O povo vai decidir tudo, né? Não precisamos mais ter advogados, promotores, juízes, nada disso. E tudo isso vai ser feito por votação direto aqui no celular, né? Tá certo? E aí a gente vai poder dar palpite não só nos assuntos locais, como nos regionais, do país, do mundo, do universo, tá certo? Você pode dar palpite em todos os assuntos. É voluntário. Você vai dizer, pô, mas vai ser muito trabalho ficar votando continuamente em todas as coisas. Não tem problema. É só você associar uma inteligência artificial ao teu modo de decidir, treinar ela passa a fazer esse serviço para você. E você só periodicamente atualiza ela justamente com esse exercício teu de fazer planejamento de valores, que você vai melhorando essa tua inteligência artificial para caminhar nessa direção desses valores que você criou. É muito utópico isso? Parece sim, mas é relativamente simples de aplicar isso. Outra coisa, isso vai acontecer mais dia ou menos dia. Já foi planejado e a técnica de planejamento que eu usei, ela é causativa, faz acontecer do jeito que está planejado. O único problema é que, como o Brasil é muito grande, é como se fosse um grande transatlântico, para mudar de direção leva um certo tempo. Então, só baseado nesse planejamento que eu fiz, nós iríamos conseguir chegar a um bom termo lá para o ano 2102, tá certo? E como não creio que eu vou viver até lá, decidi tentar acelerar um pouco esse processo. Como? Justamente conjurando todas essas forças, explicitando todos esses processos e fazendo com que mais gente ajude a pensar nessa direção. Entendido? Então, é essa que é a ideia. Claro, tem um monte de detalhezinho, né? Certo? Eu sei também como é que resolve cada um dos detalhezinhos, mas levariam semanas para detalhar cada uma dessas coisas. Agora, quem estiver interessado, eu passarei a detalhar todas essas coisinhas. Entendido? Mesmo porque tem muita coisa detalhada, mas está lá no site do governo. Você nem isso não vai ter percebido. Se você não é provocado para procurar essas coisas, provavelmente nem perceberam, tá certo? Ai, ai. O que mais que eu posso dizer? Que
povo brasileiro, ele tem, como diria, uma boa índole. Ele quer as coisas direitas. Ele é criativo, tem um jeitinho brasileiro para resolver as coisas. No sentido de criatividade, beleza. Agora, no sentido de safadeza, é que é ruim. Essa parte do jeitinho brasileiro, a safadeza, é que a gente precisa ah, redirecionar para a criatividade no sentido positivo. Entendido? Então, é possível para o povo brasileiro deslanchar e ter uma vida muito, muito satisfatória, muito mais tranquila. Com esse serviço, com essa proposição de não ter que pagar mais judiciário, não ter que pagar mais legislativo, reduzir aquilo que se paga pelo executivo, não ter que pagar mais pelas Forças Armadas, isso vai reduzir a quantidade de imposto que a gente tem que pagar. Então, a gente vai ter que trabalhar menos, certo? Atualmente, a gente trabalha metade do ano só para pagar impostos para sustentar a máquina do governo. Então, a gente vai pagar muito menos. E vai ter um sistema mais eficiente. E se a gente trabalhar menos, a gente vai poder usar esse tempo em alguma coisa muito mais útil, como lazer, principalmente nesse planejamento de valores, que é coisa que vai ser bom para você aqui na tua vida terrena e vai ser também útil para a tua vida extraterrena. Entendido? Bem, é isso que eu tinha para dizer, resumidamente. Agradeço a atenção de vocês. Dê o seu gostei ou não gostei. Faça as críticas e comentários e sugestões. Compartilhe isso com todos que você puder. Inscreva-se no meu canal se você ainda não é inscrito. E eu terei imenso prazer de ficar detalhando essa utopia em que nós podemos nos encaminhar e ter uma vida mais feliz, saudável, sustentável e com paz. Tá certo? Muito agradecido pela atenção de vocês.